Fala, atleta! Você sabia que a temperatura do quarto que você dorme pode estar afetando a sua performance? Eu me chamo Lucas Silva e eu sou coach de sono e recuperação de atletas. Quando a gente está falando de performance, vamos dividir aqui em quatro pilares da performance esportiva, beleza? Então, o primeiro pilar, a gente pode dizer que é o condicionamento físico. O segundo pilar, a gente pode falar que é relacionado à alimentação, né? Então, nutrição e hidratação tá ali no meio. Então, nutrição e hidratação. O terceiro pilar também importantíssimo é a preparação mental. E o quarto e último pilar aqui é o sono. Aqui no quadro eu tentei colocar no mesmo tamanho, mas para mim tem uma diferença aqui. Eles não são, para mim eles não têm pesos iguais. Por quê? Porque um deles afeta os outros três mais do que os outros três afetam ele. Tá? Então, para mim, o sono ele é mais importante. Então eu tiraria o sono daqui e jogaria ele para baixo. Então, quando se trata de performance esportiva, para mim o sono ele não é um pilar, ele é a fundação desses pilares. Então, para mim o sono está aqui. E por que isso? O sono ele afeta os outros, como eu disse, muito mais do que os outros afetam ele. Muito mais. Então, deixar numa escala melhor. Então aqui está afetando muito mais os outros do que os outros estão afetando ele. Tá? E por quê? Por exemplo, condicionamento físico. Vou fazer um outro vídeo mais para frente que mostra que em vários esportes o sono, um atleta com sono bom, ele melhora esse pilar aqui, tá? De condicionamento físico. Então ele melhora a força, principalmente em grandes grupos musculares como pernas, costas. Tá? Ele aumenta a velocidade dos atletas quando é algum esporte de velocidade. Tá? Então, e aumenta até a resistência física dos atletas quando se trata de um esporte de longas distâncias, por exemplo. Tá? A nutrição e hidratação. Um sono ruim, ele tira a habilidade do corpo de absorver nutrientes, por exemplo. Então você pode estar tendo a melhor alimentação possível. Se o seu sono estiver ruim, esse pilar aqui não vai funcionar bem. Então você não vai absorver nutrientes da forma correta e o seu corpo também não vai se hidratar da forma correta. Entendeu? Então é muito diferente você, por exemplo, se hidratar com 3, 4 litros de água num dia que você dormiu bem e num dia que você dormiu mal. Aqui no dia que você dormiu bem, você vai usar essa água muito melhor do que você usaria se estivesse dormindo mal. Tá? E na preparação mental também tem vários estudos que mostram, né, que um sono ruim te deixa mais ansioso. E a ansiedade não é muito bom num dia de competição, certo? Pode aumentar a chance de uma pessoa ter depressão, por exemplo, que é muito comum hoje em dia a gente vê, né, grandes atletas passando por esses casos de depressão. Tá? Então, assim, claro, os pilares eles afetam sim o sono, né, que eu coloquei aqui como uma fundação. Mas o sono ele afeta muito mais esses 3 pilares. Então, para mim é assim: o sono como uma fundação, pensa numa casa, o sono é a fundação da casa. E condicionamento físico, nutrição, hidratação e preparação mental são os pilares ali que sustentam a casa também. Então lembre-se, o sono é a fundação. Sem o sono aqui, os outros não vão funcionar bem, certo? Então o sono é como se fosse, dando uma outra analogia aqui, uma orquestra. Uma orquestra, então ali nos grupos musicais ali você tem a preparação mental, condicionamento físico, você tem nutrição e hidratação espalhados ali, e o sono olhando de frente para eles e colocando ritmo. Tá? Então sem o sono ali não vai ter ritmo, sem o sono ali não vai estar todo mundo no mesmo tom, ou seja, não vai funcionar as coisas direito. Tá bom? Então, para você ter uma ideia, dando um exemplo de um estudo aqui apenas,
que eu, de novo, vou fazer um outro vídeo mais elaborado com vários estudos provando isso aqui, foi um estudo feito com atletas de netball. Netball é como se fosse um basquete, só que ele é um basquete meio estranho, assim, a cesta é solta, assim, não tem tabela atrás, enfim, é um basquete meio diferente. Tá? E analisaram esses jogadores de netball durante um campeonato que iria durar alguns dias ali. Então, esses times poderiam jogar entre 7 a 9 jogos, dependendo da classificação, se passasse para a próxima fase, semifinal, final e tudo mais. Né? E aí eles analisaram quanto esses atletas dormiram e em que posição o time deles ficou. E olha que interessante, os dois primeiros times, os atletas dos dois primeiros times tinham uma média de sono de 8 horas, tá? No final desse campeonato. E os atletas que ficaram nas últimas colocações, eles tiveram uma média de sono de 7 horas. Claro, 1 hora de diferença, eu não estou falando aqui que você dormir mais, você vai ser o campeão. Está longe de ser isso. Mas dá um indicativo pra gente de que o sono está afetando alguma coisa, certo? Não é à toa que os primeiros dormiram mais do que os últimos. Sim ou não? Tá. Então, e nesse estudo eles concluíram assim, que o sono é frequentemente considerado a melhor estratégia de recuperação para um atleta. Tá? Então vamos focar um pouco agora no sono aqui, né? O sono, ele, assim como a performance, ele tem os seus pilares. Um dos pilares do sono é o quê? O relógio biológico, ritmo circadiano. O que é isso, Lucas? Vamos lá. O relógio biológico, como o nome diz, ele é um relógio. Tá? Então, vou me esforçar para fazer um relógio aqui. Então, ele é um relógio como qualquer outro. Tá? Mas, o que acontece? O que é isso? Vamos voltar um pouco atrás. Muitos anos atrás, alguns pesquisadores observaram que tinha um girassol assim em algum lugar, que ele ficava seguindo o Sol. Então o Sol nascia e o girassol estava virado para lá. O Sol ia se pôr no final da tarde, o girassol estava virado para lá. E ele viu constantemente essa volta do girassol. E aí ele perguntou, será que é por causa do Sol ou é a planta em si? Aí o que ele fez? Pegou essa planta, colocou num lugar escuro e testou. O que aconteceu? A planta continuou virada para o Sol, enquanto o Sol nascia e ao final da tarde ele desaparecia. Certo? Então, deu um indicativo ali, então a planta tem o seu próprio ritmo, o seu próprio relógio. Não necessariamente ela está indo atrás do Sol. Tá bom? E aí, depois de alguns anos, alguns cientistas falaram, mas e o ser humano? Será que é a mesma coisa? Não estamos falando de o ser humano virar para o lado do Sol, mas em relação a se o ser humano tem um próprio ciclo, um próprio relógio. Assim como o Sol tem um relógio, vamos dizer assim, de 24 horas, será que o ser humano também tem um relógio parecido? Vamos testar. O que eles fizeram? 2 pesquisadores pegaram uma beliche, alguns baldes e desinfetante e caderno de anotação e levaram para uma caverna escura, totalmente escura, sem luz alguma. Lucas, para que tem esse balde? Porque assim, numa caverna escura, você não sabe o que vai ter lá. Então eles levaram esse balde para colocar os pés da beliche e colocaram desinfetante no balde para que nenhum animal ali conseguisse subir. Não sei o que eles fizeram com os animais que voam, né? Mas enfim, foi só para os animais rasteiros, vamos dizer assim. Então, eles descobriram que o relógio biológico do ser humano, ele não tem 24 horas. Nossa, mas como assim? Vamos supor que ele tenha 24 horas e 15 minutos. Eles deram um resultado lá, a média deles, cada ser humano vai ser diferente, tá bom? Então pode ter algumas pessoas que tenham um ciclo até abaixo de 24 horas. Mas, por exemplo, aqui, 24 horas e 15 minutos. Vamos supor que você durma às 10 da noite. Então você vai dormir 22 horas. E você acorde 6 da manhã. Só para supor. Acorda 6 horas. Se o seu relógio biológico tem 24 horas e 15 minutos, depois de 48 dias, o que ia acontecer? Você iria estar dormindo
às 10 da manhã e acordando às 6 da tarde. É isso que estaria acontecendo com você se você mantesse esse relógio com 10 horas e 15 minutos. 24 horas e 15 minutos, desculpa. Tá? Isso que aconteceria com você. Tá? Você ia ficar trocando de horários durante os meses se passam, enquanto os meses vão se passando. Tá? Então, o que acontece? Um relógio com 24 horas e 15 minutos, a gente chama de um relógio desregulado. Tá? Então, se você continuasse aqui, ia acontecer isso. Isso acontece com pessoas cegas. Tá? Só para dar um exemplo, que depois em outro vídeo eu explico por quê. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que regular esse relógio. Assim como um relógio, hoje não é tão comum um relógio analógico, ele desregula às vezes. Então você tem que ir lá e regular. É isso que você tem que fazer com o seu relógio biológico que está dentro do nosso cérebro, tá bom? Então, o que acontece quando ele não está regulado? Você vai dormir em horários diferentes todos os dias, acordar em horários diferentes todos os dias, vai bagunçar tudo. Você vai ter um sono ruim. Tendo um sono ruim, lembra da fundação que eu mostrei aqui? Os pilares da performance não vão funcionar direito, ou seja, sua performance vai decair, tá bom? Então existem algumas formas de você regular esse relógio. E uma delas é através da temperatura externa que você dorme. Tá? A temperatura nada mais é do que um sinal. Vou dar um exemplo aqui para você. Se imagine numa ilha deserta, não tem ninguém, só você, não tem eletricidade, não tem internet, não tem lâmpada, não tem nada. Você na ilha. De manhã o sol nasce e começa a esquentar a temperatura ambiente, certo? Vamos supor numa região quente, verão. Esquenta, vai passando o dia, vai esquentando mais e mais e mais. Chega ali no meio da tarde, pro fim da tarde, começa a diminuir a temperatura, certo? Essa diminuição da temperatura, ela é um sinal para o nosso cérebro de que está chegando a hora de dormir, tá bom? Basicamente é isso. Então o que fizeram? Fizeram um estudo em civilizações pré-industriais. O que é isso, Lucas? São civilizações que não evoluíram, então estão vivendo naquela era de preciso sair de manhã para caçar um animal para ter comida ali no final do dia, certo? Então pegaram três civilizações assim e foram ver o que acontecia, como que funcionava o sono deles. Tá? Então vou ler uma frase aqui que ficou no estudo. Bom, o período de sono ocorria sempre durante a noite, óbvio, quando a temperatura ambiente estava caindo. Lembra que eu falei da temperatura caindo no final da tarde? O ciclo diário de mudança de temperatura, que foi bastante reduzido nos ambientes modernos de sono, pode ser um forte regulador natural do sono. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele reforçou, quando a temperatura está caindo, acontecia o sono. Por quê? Eles estudaram tanto num horário de verão assim e num horário mais frio. Tá? Então, no verão, como a temperatura demora um pouco para baixar, ali no final da tarde, até pelo sol ficar mais tempo ali, iluminando o lugar, esquentando o lugar, o sono demorava mais, tá bom? E outra coisa importante que eles falaram aqui é o ciclo diário de mudança de temperatura, que foi bastante reduzido nos ambientes modernos de sono. Então, hoje em dia, a gente não tem essa diminuição de temperatura igual se você tivesse uma ilha, né? Você não tem casa para morar, você não tem um monte de tijolo isolando aqui a temperatura externa. Tá? Então, é muito comum. Se você está dentro de casa, às vezes, num dia frio, demora muito mais para esquentar do que lá fora. E no calor também. Tá muito calor, demora um pouco para esquentar. Do jeito que está lá fora. Tá 37 graus lá fora, dentro de casa vai estar menos. Porque o tijolo age como um isolante térmico ali. Tá? Mas legal, então tem outro estudo que ele também disse assim: a temperatura ambiente é um fator importante que determina tanto a quantidade quanto a qualidade do sono. Está bem documentado que temperaturas altas aumentam a vigília. Vigília é o estado contrário, o estado oposto ao sono. Então, você pode estar com sono aqui, está dormindo, e você pode estar em estado de vigília, totalmente acordado, alerta. Tá bom? Então, está bem documentado que temperaturas altas aumentam a vigília e diminuem
a quantidade de dois tipos de sono. Eu vou explicar esses dois tipos de sono em outro vídeo que é um pouco mais complexo, tá bom? Então, por que isso acontece, né? Um dos sinais para a gente regular esse relógio aqui e não acontecer isso aqui que eu expliquei é essa temperatura externa. Por quê? A temperatura externa diminuindo faz a temperatura do nosso corpo também diminuir. Então, um dos sinais para o corpo para dizer, ó, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. Chegou aqui, sei lá, 7, 8 da noite aqui, sei lá, tá aqui a hora de dormir. Um dos sinais para o nosso cérebro é o quê? A diminuição da temperatura central do corpo. E como que diminui a temperatura central do corpo? Diminuindo a temperatura externa ao corpo, certo? Então, a gente tem que diminuir o centro do nosso corpo, a temperatura do centro do nosso corpo, entre 1 a 3 graus Celsius, para ter esse sinal, tá bom? Então, aí você deve estar se perguntando, nossa, como que eu faço isso, sendo que eu moro numa casa cheia de tijolo que não esfria de noite? Aí que tá. Aqui a gente tem um primeiro caso aqui, ar-condicionado. A primeira opção mais, não é tão acessível assim, mas é a opção mais fácil que eu vejo hoje em dia. Tá? Porque você clica no botão de noite e deixa ali o ar-condicionado ligado a noite inteira. Vai diminuir a temperatura externa, consequentemente diminuir a temperatura interna do seu corpo, dando esse sinal para o nosso relógio biológico se regular novamente. Tá? Teve um cliente meu que passou pelo SDC, que a gente tinha feito esse processo durante os meses de inverno. E aí a gente acabou não passando tanto por isso, porque não tava frio, então não tinha problema nenhum ali. Aí depois passou uns meses, ele mandou mensagem assim, perto do verão, foi perto de novembro. Lucas, tô com algum problema aqui, cara, não tô conseguindo dormir direito, voltei a dormir mal, não sei o que tá acontecendo, tal, esse calor. Aí eu falei, calor, tá. Aí eu falei, ó, eu lembro que você tinha me falado que o seu ar-condicionado tava quebrado uns meses atrás, como que ele tá hoje? Aí ele falou, putz, é verdade, já arrumei, vou ligar ele aqui. Pronto, resolvido o problema. Então assim, dias muito quentes, você deve ter percebido isso já, talvez, que em dias quentes é muito mais difícil dormir e você dorme pior. Exatamente por causa disso, você não deu o sinal pro seu corpo, ó, tá na hora de dormir. Tá? E o corpo precisa diminuir a temperatura para você cair no sono e para você se manter no sono. Tá bom? Então são duas coisas aqui. Você conseguir cair no sono melhor, é mais rápido você dormir no frio do que no calor. E você dorme melhor no frio do que no calor. Exatamente por isso. Você tem que manter essa temperatura baixa ao longo da noite, tá bom? A segunda opção, então, é o quê? Todo mundo tem um ventilador em casa. Tá? O ventilador sozinho, ele dá uma refrescada ali. Não diminui a temperatura do corpo em si, nem do ambiente, mas dá uma refrescada. Aí o que você pode fazer para ajudar um pouco mais? Pega uma garrafa de 2 litros, coloca ali uns 90% de água e bota no congelador. Não enche ela inteira, senão ela vai explodir, tá? Então bota no congelador, de noite você pega e coloca na frente do ventilador, de preferência virado para você. Vai jogar um ar um pouco mais frio, não é tão eficaz o ar-condicionado, claro que não, mas em dias que são muito quentes, pode ser que ajude bastante. Tá? A terceira opção é você deixar que o ar de fora entre para o seu quarto. Então você abre a janela, por exemplo. Abre a janela, se tiver um dia frio vai ajudar a esfriar. Se tiver um dia quente não vai ajudar muita coisa, então talvez não, até pior. Tá? Existem outras opções que talvez não sejam tão acessíveis, principalmente essa que eu vou falar agora, que é um lençol que diminui a temperatura que você escolher. Então você escolhe lá 22 graus, o lençol vai ficar 22 graus. Só pela tecnologia você deve pensar assim, pô, deve ser caro. Sim, é muito caro. Tá? A última vez que eu vi um desse estava cerca de $2.500, cerca de 10 mil, 12 mil reais. Né? Então não é acessível para todo mundo, mas também é uma opção. Outra opção, existem alguns tapetes que quando você está em contato com ele, ele se resfria. Não faço ideia do porquê acontece isso, mas é verdade. A gente deu um tapete desse pro cachorro do meu irmão um tempo atrás, que estava muito quente. Eu pus a mão assim e realmente dá uma refrescada. Não sei até onde chegaria aquela temperatura, mas realmente dá uma refrescada.
A gente colocou o cachorro em cima, ele viu que era gelado e ficou ali deitado um tempo, estava bastante calor. Mas depois de 5 minutos a gente virou as costas e ele comeu o tapete inteiro. Então assim, no meu caso, o que eu faço? Todo dia, 1h30, 2 horas antes de eu dormir, eu pego o controle do ar-condicionado, já está configurado do jeito que eu quero, e ligo no 22 graus no ventilador mais baixo. Meu quarto é pequeno e o vento também pega em mim ali, então é tranquilo. Aí isso vai depender do tamanho do seu quarto, da cidade que você mora, temperatura que está o quarto sem o ar-condicionado, dependendo se está muito frio, às vezes nem ligo. Agora se está calor ali, eu já ligo, tá bom? Então 1h30, 2 horas antes de dormir, faz isso, você diminui a temperatura de alguma forma externa e isso vai te ajudar a dormir e a dormir melhor. Fazendo isso, você vai aumentar a sua performance, certo? Aumentar a sua performance esportiva, que é, né, a vontade de todos os atletas, tá? Então, se você chegou até aqui, curte esse vídeo e se você está comprometido em aumentar a sua performance, em chegar na elite do seu esporte, se inscreve no canal para receber todos os vídeos aqui que eu faço e que eu vou fazer daqui para frente, tá bom? Um abraço, até a próxima.